Olá pessoal, bem-vindos de volta. Neste vídeo vou mostrar como fazer uma porta shaker igual a esta. Certo, então a primeira coisa que precisamos fazer é definir o tamanho da porta. E o que vocês podem ver aqui é que eu fiz uma simulação muito boa nesta peça de compensado. Monte rapidamente um pequeno armário, basicamente 4 pedaços de MDF parafusados, que vai representar o armário com que vamos trabalhar. Então, o que precisamos fazer é medir a largura total do nosso armário e a altura total do nosso armário. Agora, o que eu gosto de fazer, algumas pessoas podem discordar disso, é pegar a largura total e a altura total e subtrair 4 milímetros dessas dimensões. Agora, cada um faz de um jeito. Algumas pessoas usam 3, outras 5. Acho que 4 é um bom meio termo, dando uma folga de 2 milímetros ao redor da porta, se faz sentido. Tirando 4 milímetros do total, sobra 2 milímetros de folga em cima, embaixo e na largura. Assim, ao colocar o próximo armário ao lado, o alinhamento fica bom. Então, o que temos aqui é 347 milímetros menos os nossos 4. Isso nos dá 343 milímetros. E na altura, temos 451, o que nos dá 447. Então essas são as dimensões totais da nossa porta. Agora podemos sair do armário e focar no restante da porta. Beleza, pessoal? Vocês podem ver que eu já separei algumas peças aqui. Então, basicamente, o que temos aqui para montar uma porta shaker são 4 pedaços de MDF. Então precisamos apenas de um pouco de terminologia. São 2 peças que formarão os montantes da nossa porta. Então, daqui para frente, se vocês me ouvirem falando em montante, significa essas 2 partes da porta, as 2 peças de material que ficam nas bordas da porta. E aí, vamos precisar de uma travessa inferior e uma travessa superior, que são autoexplicativos. Então é isso, esses são os trilhos, e esses são os montantes. Se você imaginar, haveria uma maçaneta aqui abrindo a porta assim. É isso que precisamos. Então, em um armário básico, eu gosto de usar 70 milímetros. Esse é o tamanho que prefiro, mas isso é preferência pessoal. Você pode fazer dessa dimensão que quiser, fica totalmente a seu critério. Porta shaker, acredito que montantes e travessas devam ter o mesmo tamanho, mas isso é preferência pessoal. Faça como preferir. Se você estiver fazendo uma porta longa, talvez queira que a travessa central e a travessa inferior sejam um pouco maiores. Isso realmente não importa. Como eu disse, até esse ponto é tudo preferência pessoal. Você pode fazer do jeito que quiser. Então agora temos isso. Precisamos cortar nossas peças no tamanho certo. E a maneira como vamos determinar isso é realmente montando a nossa porta e então podemos medir entre as peças para obter o tamanho das nossas travessas. Então esses aqui são bem autoexplicativos no caso dos montantes. Eles são apenas 4 milímetros mais curtos do que a altura do nosso armário. Então está tudo certo, esses são fáceis de fazer. Ok, já sabemos a altura dessas peças. Está certo, só precisamos cortá-las na altura total da porta. Isso é autoexplicativo. As travessas são um pouco diferentes no sentido de que eles precisam ficar entre as nossas laterais. Então, precisamos fazer um pouco de conta para isso. Então, minhas laterais têm 70 milímetros, multiplicando por 2 dá 140 milímetros. Então, é esse pequeno cálculo que você precisa fazer nisso. Obviamente, se você estiver usando laterais de 100 milímetros, serão 200 milímetros nesse pequeno cálculo que vamos fazer. Então, vamos pegar a largura total da nossa porta, que é 343 milímetros menos a largura dos nossos 2 montantes, que no meu caso é 140 milímetros. Isso nos dá um comprimento da travessa de 203 milímetros. Então, se você imaginar, quando essa porta estiver com a largura total, que é 343, aquela medida ali será de 203 milímetros. Tudo isso vai fazer mais sentido à medida que avançarmos. Então, se você estiver um pouco confuso agora, continue assistindo ao vídeo e tudo vai ficar mais claro para você conforme seguimos em frente. Não desanime ainda. Ok, pessoal? Então eu já cortei. Eles estão com 203 milímetros. Agora, é importante garantir que esteja bem alinhado e em esquadro. Se você conseguir ver isso, porque se não estiver em esquadro, o que vai acontecer é que toda a nossa porta vai ficar fora de esquadro. Esses são os 2 ombros mais importantes aqui. Você já pode ver que está começando a aparecer uma porta shaker, mesmo ainda sem o painel central. Mas você pode colocar vidro no meio.
Sabe, não precisa ser um painel sólido no meio disso. Pode ser vidro. Beleza, pessoal? Então o próximo passo, o que precisamos fazer é realmente fazer um canal em todos esses componentes, que vai permitir que o nosso painel se encaixe. Agora, obviamente, esse canal precisa ter o mesmo tamanho do material que você está usando para o seu painel. Eu vou usar um painel de 6 milímetros aqui, porque essa madeira tem 18 milímetros de espessura. Então, 18 menos 6 me dá 12. Isso dividido por 2 me dá mais 6, se isso faz sentido. Isso foi um trava-língua. Desculpa por isso. Então é isso, vai me dar 6 milímetros, um canal de 6 milímetros e mais 6 milímetros do outro lado. Mais uma vez, tudo isso vai fazer sentido. Então para os montantes é simples e fácil. É um canal bem na borda. E é só isso que você precisa fazer nos montantes. Já nas travessas, por outro lado, precisamos fazer o mesmo canal ao longo daquela borda, assim como fazemos nos montantes. Mas então também precisamos fazer um canal em cada extremidade. Então teremos 3 canais nessas peças. Isso vai fazer sentido quando formos montar tudo isso. Isso basicamente cria nossas espigas soltas para unir as peças. Agora, vou usar a tupia de mesa para isso. Se você não tem uma mesa de tupia grande como a minha, deixo 2 vídeos acima mostrando como fazer sua própria mesa de tupia básica. Eu fiz um vídeo mostrando todo o processo de como fazer uma. Como disse, vou usar minha mesa de tupia grande para fazer isso. Beleza, pessoal? Aqui está minha mesa de tupia que eu vou usar. Só para deixar claro, o Trent me enviou essa mesa de tupia para eu usar nos meus vídeos. Isso aqui não vai ser uma análise da mesa de tupia. Posso fazer isso se vocês quiserem. Me avisem nos comentários se quiserem que eu faça uma análise dessa mesa de tupia. Mas isso não é uma análise. Eu só vou usar a mesa de tupia neste vídeo. O que vamos usar é uma fresa de 6 milímetros para fazer canal, que eu tenho aqui, se eu conseguir focar. Isso mesmo, uma fresa de 6 milímetros para canal que eu vou usar para isso. Você pode usar um cortador de biscuit se tiver um, porque eles também têm 6 milímetros, mas eu tenho a sorte de ter uma dessas. Então vou usar isso para esse propósito. Vou colocar ela na máquina e depois vou te mostrar como usar. Certo, agora que colocamos a fresa ali, é hora de ajustar a altura. Então o que eu vou fazer é colocar essa pequeno calço aqui, só para manter tudo seguro e protegido. Beleza, agora está bem seguro ali, e como você pode ver aqui na lateral da minha peça, eu marquei alguns pontos. Então eu medi 6 milímetros aqui, 6 milímetros ali, e isso me dá 6 milímetros no meio. Agora o que precisamos fazer é ajustar a nossa fresa para essa altura. Pronto, agora está tudo preparado. Beleza, pessoal? Aqui estão nossos sulcos nas bordas laterais. Agora precisamos fazer os sulcos que criarão espaço para o espiga solta entrar. Agora, minha tupia de bancada tem um guia de esquadria que já vem com ela. Se você não tiver um desses, o que pode fazer é pegar uma peça maior de MDF. Vou mostrar aqui para vocês uma peça maior de MDF com uma extremidade maior, e aí você pode apoiar sua peça, sua travessa e passar por ela desse jeito. E isso vai te dar muito mais estabilidade, em vez de tentar passar uma peça fina assim. Então, faça isso para manter seus dedos bem protegidos. Beleza, todos os sulcos estão feitos. Para ser sincero, você já poderia parar aqui. A gente poderia simplesmente montar nossa porta assim e considerar pronto. Quero apenas adicionar um passo extra para deixar essas portas mais bonitas e sofisticadas. E a maneira que eu quero fazer isso é fazendo um chanfro de 45 graus aqui. Isso vai criar um friso de sombra que eu usei em todos os meus projetos até agora. Isso significa que você não precisa preencher essa junta, porque quando você tem o detalhe de friso de sombra em 45 graus ali, elimina a necessidade disso. Se houver alguma expansão ou contração aqui, o que não deveria ocorrer, pois é MDF, isso também será ocultado.
Então, o que eu vou fazer é pegar uma fresa de chanfro de 45 graus que eu tenho aqui, colocar isso na tupia, se focar, colocar isso na mesa da tupia. E o que vamos fazer é basicamente passar isso em todas as bordas disso aqui, cada uma das bordas. Vamos fazer um pequeno, bem pequeno chanfro em 45 graus ali com essa fresinha. Isso vai deixar o acabamento um pouco mais bonito. Vamos colocar isso na mesa da tupia e fazer o trabalho. Beleza, então todas as nossas peças estão usinadas. Você pode ver aí que eu só tirei o canto, nada demais. Talvez um chanfro de uns 2 milímetros ao redor de toda a peça. E eu acho que isso dá às portas uma sensação um pouco mais premium. Então, o próximo passo agora é realmente medir para o nosso painel. Então, a melhor maneira que encontrei de fazer isso é realmente montar a nossa porta. Então, vamos fazer isso. Certo, você pode ver que eu prendi a nossa porta aqui só de leve com os grampos. Não aperte demais esses grampos, porque você pode acabar entortando tudo. Então, só dê uma apertada leve, não precisa exagerar. Mas o que precisamos fazer agora é realmente medir o tamanho do nosso painel. Então, você pode ver aqui onde fizemos aquele sulco na borda, isso basicamente criou uma espiga solta. O que isso nos permite fazer é medir a largura do nosso painel usando essa referência. Então, se eu medir entre esses dois pontos aqui, eu tenho 228 milímetros. Agora, a gente não quer que o nosso painel fique justo, porque quando formos montar tudo isso, se o painel estiver 1 milímetro mais largo, vai ser um pesadelo tentar encaixar tudo. Então, eu vou tentar chegar em cerca de 226, só para dar um pouco de folga para a gente ali. Então, vou anotar isso aqui. 226 milímetros é a largura do nosso painel. Agora precisamos medir a altura do painel. Agora, meu sulco tem 12 milímetros de profundidade, então seja qual for a profundidade do seu sulco, marque isso de um lado ali. Então eu tenho, desculpa, são 12 milímetros aqui. Tem uma medição errada ali. E então o que você pode fazer é colocar sua régua dentro do sulco deste lado. Se você consegue ver, eu estou fazendo isso. Então certifique-se de que está bem encaixado e ajustado. E então podemos medir até aquela marca que fizemos deste lado. Então eu tenho 337, vou usar 335 só para garantir. Então, 335 é o tamanho do meu painel, vou cortar isso e aí podemos ver como montar tudo. Beleza, pessoal? Vocês podem ver aqui que eu só encaixei o nosso painel ali sem fixar ainda. Vocês podem ver que ainda não está colado nem nada, mas ajuda a colocar tudo junto nessa etapa só para ver como encaixa. Agora, o que eu esqueci de mostrar para vocês, que é bem importante, é que eu cortei algumas dessas peças. Então eu medi a largura do nosso canal da falsa espiga, se isso faz sentido. E aí eu cortei algumas dessas peças. Elas estão maiores que o necessário, mas só vão deslizar embaixo para formar o falsa espiga. Agora, vamos focar em como colar tudo. Agora, isso é bem importante porque isso vai determinar se sua porta vai ficar boa ou não. Então siga os passos aqui e vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Agora vamos montar nossa porta. Prefiro fazer isso na morsa, nesta etapa. Se não tiver morsa, faça com a porta na bancada, mas acho mais fácil assim. Então, o que vamos fazer é passar uma boa camada de cola ao longo desse sulco aqui, dos dois lados. Depois, podemos colocar o nosso painel. Vamos repetir o processo para os outros montantes, colando em todas as bordas. Coloque um pouco de cola aqui, sem exagerar, pois depois vou mostrar como fazer. Beleza, então está tudo preso de forma leve. Não estamos apertando demais agora, só queremos prender mais ou menos no lugar. O que vamos fazer é conferir se está em esquadro. E a maneira que vamos fazer isso é medindo as diagonais do nosso painel.
Então, tenho 361 aqui e 361 ali. Então, se não estiver em esquadro, se estiver mais longo nesse eixo, você precisa comprimir, e vice-versa. Assim fica fácil ajustar isso. Mas só queremos garantir que está em esquadro. Só colocar um pouco de cola ali. Bastante? E depois encaixe-os no lugar. Dê outra batida neles, se precisar. Beleza, pessoal? Então está tudo colado e preso nos grampos por enquanto. Vamos deixar isso secar. Provavelmente vou deixar secar durante a noite, mas na verdade, algumas horas já seriam suficientes com essa cola Griller que estou usando. Até a cola PVA comum, sinceramente, já funciona em poucas horas. Então vou deixar tudo isso secar e depois volto com vocês quando estiver tudo seco. Aí vamos dar uma olhada em como finalizar tudo. Beleza, pessoal? Ainda é o mesmo dia. Esperei algumas horas e já tiramos dos sargentos, como vocês podem ver. Então, o próximo passo que temos que fazer agora é aparar essas espigas soltas que temos aqui. Eu não vou me preocupar, porque isso é só para mostrar para vocês, mas seria a hora de dar uma boa lixada e preencher algumas dessas fendas que ainda restaram aqui. Mas vamos cortar isso aqui e depois vamos ver como pendurar a porta. E seguimos daí. Vamos usar uma serrinha japonesa de corte rente para cortar os últimos pedaços e seguir em frente. Pronto, pessoal. Agora vocês podem ver como ficou. Temos um espigão bem rente ali. Se você fez o encaixe direitinho, como eu fiz nesse aqui. Na verdade, não precisa de nenhum preenchimento, mas se você tiver alguns pequenos espaços ali, é só passar um pouco de massa leve por cima. Não precisa ser nada muito pesado, é só dar uma boa lixada em tudo isso. Como eu disse, não vou me preocupar em lixar isso, simplesmente porque essa porta não vai ser usada para nada de fato. É só uma maquete para vocês. Beleza, pessoal? Agora é hora de colocar as dobradiças e vamos usar essas aqui, como vocês podem ver. Então elas ficam assim nessa posição. Há uma placa retractâneo do outro lado, que vou mostrar para vocês em 1 minuto. Então, o que queremos fazer aqui é o seguinte. Eu geralmente meço 100 milímetros para baixo e 100 milímetros para cima, mas essa porta é bem curta. Então vou marcar 70 milímetros para baixo e 70 milímetros para cima. Ou da forma que você preferir, tanto faz. E o que precisamos fazer então é traçar essa linha em esquadro até o outro lado. E então, o que queremos fazer é, na verdade, vou fazer isso com o esquadro, mas queremos medir da borda da nossa porta até o nosso ponto. 22,5 milímetros agora, esse meio milímetro é realmente bastante importante. Se eu conseguir focar, você pode ver que está ajustado para 22,5 milímetros ali. Então, vamos apenas fazer uma pequena marca ali. Esse é o nosso pequeno ponto de referência que estamos mirando quando formos furar isso. Ok? Então vamos lá. Você pode ver que eu coloquei minha broca Forstner de 35 milímetros ali, dá para ver, ela tem uma pontinha na extremidade que você pode ver. Queremos posicionar isso sobre nosso ponto de referência e perfurar para baixo. Vou parar nesse ponto antes de atravessar completamente e só conferir, e está perfeito. Você pode ver que essa placa aqui está bem rente à superfície. Vou fazer o mesmo na outra e depois vou te mostrar como deixar isso reto. Com dobradiças comuns como as Blooms, você pode usar um esquadro ao lado para garantir que fique reto. Ou o que você pode fazer é colocar as duas dobradiças assim e depois usar uma régua bem reta, encostada na parte de trás, para garantir que elas fiquem retas. Com essas dobradiças Hatchet, não dá para fazer isso pelo formato, então vou confiar só no olho mesmo. Mas no final das contas, você quer que esses dois furos fiquem à mesma distância da lateral. Beleza, então estamos de volta aqui no nosso armário improvisado e o que queremos fazer agora é simplesmente prender isso na porta. Você pode medir, marcar e fazer tudo isso, mas não me preocupo, apenas encaixo e parafuso, sinceramente.
Então, se vocês ainda não viram o vídeo que eu fiz há cerca de 2 anos sobre como fazer esse pequeno gabarito aqui, mais uma vez, vou deixar o link aqui no canto. Isso aqui é só uns pedaços de compensado e uma arruelinha, e sinceramente, facilita muito a vida só de segurar isso aí. Eu consideraria fazer um desses porque facilita muito o processo. Beleza, então a próxima coisa que vamos fazer é só apoiar nossa porta e aí podemos parafusar e pronto. Pronto? Tudo parafusado. Agora vamos ver como fica ao fechar. Então, deve ter um fechamento suave, se você tiver dobradiças, com fechamento suave. E pronto, vou considerar essa parte finalizada. Na verdade, o armário ficou bom. Talvez eu use no final, pode servir para fresas ou algo assim. Não tenho certeza, mas é isso aí, pessoal. Um processo simples e fácil para vocês. Se tiverem dúvidas sobre o que fiz aqui ou não entenderam algo, deixem nos comentários que responderei todos. Eu só quero tomar um minutinho para mencionar que agora comecei a fazer vídeos exclusivos para membros. Você pode clicar no botão de Seja Membro, que fica ao lado do botão de curtir, e conferir um conteúdo extra por lá. Para quem já é membro, como falei, se não quiser se tornar, não tem problema. Todo o conteúdo que eu faço normalmente vai continuar. Normalmente, só tem um conteúdo extra lá para vocês que me pediram isso. Mas é isso aí, pessoal. Vou encerrar por aqui. Se você tirou alguma coisa desse vídeo, aperta o botão de curtir. Para mim, ajuda muito se você puder escrever a palavra mesa de tupia nos comentários. Assim eu sei quem chegou até aqui no vídeo ou não. Ajuda muito mesmo saber quem está assistindo os vídeos até o final. Mas como eu disse, se você quiser qualquer conselho sobre isso, deixa aí nos comentários que eu vou responder vocês. Vou encerrar por aqui. Pessoal, obrigado por assistirem e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!